você. Então, bom dia, gente. Sou a Fernanda Rio. Eu vou apresentar o journal de hoje. Então, é o Pacer Chart, que foi publicado em maio desse ano, no 2020. Então, para contextualizar um pouquinho, a primeira relato que a gente tem de passagem de uma sede central foi mais ou menos em 1929. Foi esse cara aqui, chamado Werner Hoffman. E ele era um residente de cirurgia e ele estava estudando formas de tentar fazer com que as medicações chegassem mais rápido no coração, porque assim conseguisse, né, chegar mais rápido, ter um efeito mais rápido quando a gente precisasse de alguma situação de emergência. Aí ele começou a secar cadáveres e ele teve a ideia de tentar passar uma pique nele mesmo. Secou a veia cubital dele e ele introduziu um catéter ureteral pela veia cubital e ele ia fazendo um raio-x de controle, infundindo contraste pelo catéter até chegar aqui na entrada da veia cava superior. Duas coisas interessantes é que ele falou que durante a passagem ele sentiu muito calor e quando mais ou menos o catéter estava por aqui, ele sentiu muita vontade de tossir. E outra coisa interessante é que ele falou que fez uma sepsia adequada e teve uma infecção nisso aqui. Então, enrolando mais um pouquinho, já em 1952, esse outro cara aqui, não sei falar isso aqui, é um cara alemão, ele cuidava de pessoas feridas na Segunda Guerra, e ele estava estudando formas de tentar utilizar a reposição volêmica nos pacientes chocados. E ele foi a pessoa que, pelo que é escrito, inventou a técnica do acesso no central. O primeiro acesso que ele foi passar então foi um acesso biclave, e ele funcionava mais ou menos dessa forma, era um acesso supraclavicular, em que ele entrava mais ou menos na inserção da subclavícula com a jugular interna com a jugular interna. Então, a gente, com o passar do tempo, a nossa técnica de acesso central foi evoluindo, a gente foi conhecendo as complicações, né, que podem decorrer desse procedimento, sendo que o sangramento é um deles que a gente se preocupa principalmente nos pacientes que têm alguma predisposição ao sangramento na realização do procedimento. Então, essa aqui foi uma revisão sistemática, ela foi publicada em 2016 e ela avaliou 4.317 passagens de catéter. Ela analisou junto pacientes que tinham coquetopenia e pacientes que tinham alguma coagulopatia por alargamento da RNI. E ela encontrou uma taxa de 5% de complicação de sangramento relacionada a essa passagem de catéter. E nessa revisão, fazer transfusão não teve benefício claro. A qualidade da revisão é bem questionável porque não tinha nenhum estudo randomizado, todos os estudos eram de baixa qualidade, né, para fazer essa revisão. Com o advento do ultrassom, a gente teve uma maior segurança na passagem dos catéteres, também beneficiando também esses pacientes com coquetopenia. Então, esse estudo observacional, ele analisou 1.909 pacientes, sendo que 116 tinham plaquetas abaixo de 50 mil e 70 plaquetas abaixo de 20 mil. E nesse estudo, em que todos os catéteres eram passados com ultrassom, ele não viu nenhum paciente que apresentou algum sangramento maior. Então, atualmente, o que a gente tem de recomendação em relação à transfusão para procedimento de pacientes plaquetopênicos? O guideline britânico de hematologia favorece que a gente dá uma recomendação contrária. Pacientes com plaquetas acima de 20 mil poderiam ter passagem do catéter de forma segura sem transfusão. Esse outro guideline da Sociedade Americana de Hematologia também segue nessa mesma linha, assim. Fala que pacientes que tivessem contagem de plaquetas acima de 20 mil teriam segurança em passagem com uso de catéter sem realização de transfusão. No entanto, o nível de qualidade de evidência baixa e recomendação fraca. Não falei, mas esse negócio sempre do lado é a referência. Então, os autores do estudo se perguntaram se a gente não transfundir plaquetas nos pacientes, profilaticamente, nos pacientes plaquetopênicos que vão passar um catéter central, isso aumentaria o risco de sangramento associado à passagem do catéter? Então, para responder essa pergunta, eles programaram a realização de um estudo randomizado, que seria o primeiro nessa linha, não tinha nenhum estudo randomizado até então, simples, sério e popular, multicêntrico e de não inferioridade. O estudo foi realizado em 10 centros da Holanda,
sendo 7 centros de hematologia e 3 unidades de terapia intensiva entre 2016 e 2022. Foram incluídos pacientes que tinham plaquetas entre 10 e 50 mil, que precisariam de um acesso central nas próximas 24 horas, com RNI menor que 1,5, mas no meio do estudo eles mudaram para o corte de 3. E idade acima de 18 anos que tivesse consentimento. Foram estudos pacientes que estavam em uso de coagulação por algum motivo, tinham alguma contraindicação com uso de plaquetas, tinha alguma coagulopatia conhecida, e o estudo permitia que mesmo o paciente fosse randomizado mais de uma vez. Então, se ele precisasse de passagem de outro catéter, ele poderia ser randomizado, só que teria que ser após 24 horas da última randomização. Então, a randomização foi feita por uma plataforma eletrônica, um para um, segundo o centro de tipo de catéter, e a intervenção, então, foi a transfusão, ele esteve com um concentrado de plaquetas. Nesses pacientes com plaquetas de 10 a 50 mil, versus não transfusão antes da passagem do catéter. No artigo publicado, no suplemento, ele não fala exatamente o que é um concentrado de plaquetas. Aí, no protocolo, que ele publicou do estudo de 2018, o que eu entendi foi que ele passava um cubo de plaquetas. Era tipo um cubo. Então, os acessos, eles deveriam ser todos guiados por ultrassom e ter sido realizados por um operador experiente. Eles consideraram que seria uma pessoa que teria mais de 50 catéteres. E a técnica e detalhes da técnica e local de função era a critério do operador. E nesse estudo, apenas o operador era cegado de coloca se possível. Tanto o paciente como o médico que estava cuidando do paciente sabia se ele estava no grupo para receber plaqueta ou no grupo não transfusão. O consentimento foi obtido antes da inclusão nos centros de hematologia e nas UTIs era após a inclusão no estudo e era retirado se o paciente familiares não desejasse receber os dados. Como desfecho primário, eles escolheram a presença de sangramento relacionado à passagem do catéter de grau 2 a 4 nas primeiras 24 horas após a passagem, e isso era avaliado por uma pessoa do estudo no tempo 0, 1 e 24 horas após a passagem. O que eles consideraram como sangramento nessa classificação? Então, grau 1 era tipo aquela lavação, hematoma, que cessa em menos de 20 minutos de compressão. Sangramento grau 2 seria um sangramento que precisaria de uma pequena intervenção, como uma sutura ou uma compressão maior de 20 minutos. O grau 3 era um sangramento que não tinha estabilidade hemodinâmica, mas demandava transfusão concentrada de massas ou alguma intervenção cirúrgica para a intervenção. E o sangramento grau 4 era um sangramento que levasse a óbito ou tivesse estabilidade hemodinâmica. Como desfechos secundários, eles escolheram sangramento maior, que eles conectaram com sangramento grau 3 ou grau 4. Sangramento grau 1. Transfusão de concentrado de massas ou plaquetas em 24 horas após a passagem do catéter, nível de hemoglobina de plaquetas 1 e 24 horas após a passagem do catéter, segregação transfusional, tempo de internamento no UTI, tempo de internamento total e os custos da intervenção. Em relação à análise estatística, então, baseado em estudos anteriores, eles estimaram que 1% dos pacientes que receberiam plaquetas apresentariam sangramento grau 2 e nenhum paciente teria sangramento grau 3 ou grau 4. Inicialmente, eles estipularam como margem de não inferioridade um aumento absoluto do risco de 2,5% no sangramento grau 2 a 4, mas consultando um estatístico independente, eles optaram por mudar a margem de não inferioridade, setando no limite superior de 3,5 no intervalo de confiança do risco relativo. Foi estimado que uma amostra de 196 indivíduos em cada grupo teriam poder de 80% para determinar a não inferioridade da estratégia com um nível alto de 0,5. O desfecho primário e o desfecho secundário, eles foram analisados por análise por protocolo e análise de treatment. O que foi publicado foi análise por protocolo. E os outros desfechos secundários foram analisados por análise de treatment. Para análise e eles, durante o estudo, perceberam que eles tiveram uma perda de dados, então eles utilizaram esse método de proteção múltipla,
acompanhando a área que eu não entendi muito bem como é que funciona, mas eles utilizaram esse método para analisar as variáveis que tinham mais de 5% de perda dos dados. Para o cálculo do desfecho primário, eles utilizaram um intervalo de confiança de 90% e para o desfecho secundário, análise de 95%. E eles utilizaram alguns desses modelos de efeitos mistos para análise de mais variáveis. Então, foram randomizados 411 passagens de catéteres, tendo 203 do grupo não transfusão e 208 no grupo transfusão, e 393 foram para análise de tempo de efeito. E desses 393, 373 foram para análise por protocolo. Teve um crossover de 6 do grupo transfusão e de 8 no grupo não transfusão. Em relação à característica aos dados da amostra, esse daqui é o quadro de análise por protocolo, que foi a análise que foi publicada no New England. Então, a média de idade era bem parecida, 58,59 anos, era principalmente de homens, tinha uma plaqueta média de 30.000, com RNI também bem parecido, de 1,1, e um pouco mais da metade desses pacientes estavam sendo hematologia. A maioria deles passou o catéter central convencional e mais ou menos 8,5% dos pacientes do grupo de transfusão e 10% do grupo não transfusão tinham recebido plaquetas nas últimas 6 horas por algum outro motivo. Então, em relação ao desfecho primário, aquele sangramento grau 4, que é o sangramento fatal ou instabilidade hemodinâmica, nenhum paciente apresentou. Sangramento grau 3, teve 4 pacientes no grupo transfusão, 9 no grupo não transfusão, e o grau 2, 5 no grupo transfusão e 11 no grupo não transfusão. E eles perderam mais ou menos 7% dos dados para análise do desfecho primário. Dessa forma, então, em torno de 4,8% dos pacientes do grupo transfusão e 11,9% do grupo não transfusão tiveram sangramento grau 2 a 4. Isso dá um aumento absoluto do risco de 7,1%, com um risco relativo de 2,45%, ultrapassando a margem de não inferioridade tipo a de 3,5%, portanto, não atingiu o critério de não inferioridade. Em relação aos acessos secundários, o sangramento grau 3 a 4, o sangramento maior do que considerou, 2,1% no grupo de transfusão, versus 4,9% no grupo de transfusão. Tinha um risco de 2,4, mas não teve significância matematicamente, não foi matematicamente significativo. Em relação, a mesma coisa aconteceu com o sangramento grau 1 e em relação ao registro de hematoma do sítio de punção. Em relação aos demais acessos secundários, a taxa de transfusão de concentrado de massas após a passagem do catéter foi bem semelhante entre os grupos, bem como o nível de hemoglobina entre os dois grupos. O que foi diferente foi que teve mais transfusão de concentrado de plaquetas no grupo não transfusão nas próximas 24 horas após a passagem do catéter. E reações transfusionais foi bem semelhante entre os grupos. Parece que no grupo transfusão eles precisaram ter um pouco de tempo mais na UTI. E em relação à mortalidade, não houve diferença entre os grupos. Eles fizeram algumas análises subgrupo. Até coloca que a estatística não tinha sido desenhada para avaliar esse desfecho, seria apenas de caráter exploratório. Eles chegaram a fazer uma análise de superioridade, mas está escrito no suplemento que o revisor do artigo mandou destinar. Então, essas análises de subgrupo, elas parecem favorecer a favor da transfusão os pacientes que iam passar catéter convencional, sítio de punção subclave, e os pacientes que estavam nos centros de hematologia. Para a gente que está no UTI, talvez não tenha, nesses estudos não teve uma diferença dos pacientes de terapia intensiva. Outra análise que ele realizou foi em relação ao número de plaquetas que esses pacientes tinham. Então, parece que teve um benefício a favor do grupo transfusão, aqueles pacientes que tinham plaquetas de 10 a 20 mil. Em relação ao custo da intervenção, ela foi maior no grupo transfusão,
Então, apesar do grupo não transfusão precisar mais concentrado de plaquetas após a passagem do catéter, no final das contas teve uma diferença de $410 para mais no grupo de transfusão. Em relação a efeitos adversos graves, teve então 13 pacientes que utilizaram transfusão de concentrado de massa após a passagem do catéter. Um paciente fez tralho, e só que eu achei interessante, um paciente fez uma síndrome de Horner após a passagem do catéter. Um novo medo desbloqueado. Então, em relação aos pontos fortes, assim, desse artigo, foi um estudo foi multicêntrico, ele viu vários tipos de catéter, analisou catéter de catéter diário, catéter convencional, catéter comunitado, e teve uma análise associada ao custo. Deixa aqui a minha avaliação das limitações. Pacientes recrutados apenas em um país, apenas o operador era cegado. Então, mais ou menos 75% das passagens, o operador não sabia se o paciente tinha recebido uma transfusão. Embora não tenha, parece que não teve uma diferença significativa estatística aí, mas talvez possa ter um viés, porque a pessoa pode tomar um pouco mais de cuidado, né? Mas se ele souber que o paciente não recebeu a transfusão. O paciente recebia apenas um concentrado de plaquetas, independente do valor prévio. E questionário de frequência clínica do sangramento de grau 2. E outra coisa que chamou a atenção foi que a grande parte dos sangramentos aconteceu no centro de hematologia. Então, só esse centro aqui, você falou, teve 20% aí dos sangramentos. Então, uma coisa para a gente pensar se a gente pode extrapolar isso aí realmente para o ambiente de terapia intensiva, que a maior parte dos sangramentos aconteceram nos pacientes hematológicos. Então, concluindo, né, analisando isso, então a gente pode chegar à conclusão que, né, estatisticamente, não transfundir plaquetas foi inferior a transfundir plaquetas antes da passagem de catéter central. Talvez isso seja mais favorável nos pacientes com plaquetas abaixo de 20 mil. E, no final das contas, não houve diferença em mortalidade. É isso, obrigada. Então, você trouxe os dados super bem, também. Acho que tem bastante coisa para discutir aí desse estudo, né? Desenho e as decisões aí que os autores tomaram no estudo. Então, pode ser que e aqui que vocês interessante. Achei que os pontos negativos que a falou foi pertinentes, mas fiquei na dúvida nessa mudança do NR do e-mail para onde eles poderia gerar um viés de seleção dos pacientes. O que eles colocaram foi que o estudo começou em 2016, e aí eles surgiram evidências que mostrariam que seria seguro funcionar para pacientes com MI menor que 3 sem consumo de plasma e tração. E aí eles optaram por mudar o estudo. Isso aconteceu quando mais ou menos 2/3 dos pacientes já estavam randomizados. Esse estudo que eu me lembro é do Leonardo Rocha, lá do Einstein. Estudo brasileiro. Ele, pelo menos ele está desenhando isso para trás, eu sei que publicou, não lembro agora, mas talvez seja dele. Eu acho que isso aí é uma questão mesmo, você mudar no meio do caminho, né? Mas não sei que todo mundo vê seleção, porque, só para lembrar, ver seleção é quando a inclusão do paciente no estudo leva em conta alguma coisa que o operador deseja. Quando você bota como critério, enfim, até aquele período era um critério de exclusão, depois aquele período mudou um pouco. Eu não acho que seja é uma questão sim, mas eu acho que não é o problema principal. Mas, e realmente sim, meu viés subjetivo da prática é que MR geralmente não é um problema, a não ser que seja um paciente com CIVD mesmo, sabe? MR de 2,5 hepatopata, geralmente isso não é um problema para você passar a catéter não. Agora a plaquetopenia na minha cabeça eu já não sei realmente suspeito. Passar a catéter do paciente com CIVD. Principalmente acho que aqui é o principal ponto mesmo, né? Plaqueta. Dois que colocam também, subclaves sindromênicos. Isso, mas isso aí, é aí que a gente tem que ver a interpretação. Não, sobrou mais. Sangrou menos com plaqueta. Sangrou menos
Não, sintomático, porque era o inverso. Não, acho que é o contrário. A subclave é o que sangrou mais, sangrou menos quando são diferentes. Acho que é o contrário. Ó, é 13, sangramento de trânsito, não confusão, e 2 em confusão. Sangrou mais ou não? Sangrou mais com a subclave. Bom, mas aí vamos. Por isso que eu queria voltar para o desenho, que já é o subgrupo. Pergunta, eu acho que não precisa voltar. Traço de plaqueta ou não, em paciente de plaqueta tenta passar o catéter na UTI ou numa enfermagem de mato, certo? 10 a 50 de plaqueta, essa é a pergunta. Sendo desfecho, sangramento grau 2, 3 ou 4. O Fernando já falou que grau 2 provavelmente é bobagem, né? Que é um sangramento. Comprimir lá. Bem, mas dá trabalho, né? Não sei. Você teria que pensar em qual que é o. Mas eu concordo com você. Eu acho que sangramento grau 2 não é um desfecho duro, assim, para você indicar traço de plaqueta por causa disso. Tá? Mas quem no plantão dá trabalho, né? Então já é uma coisa que pensar aí. Em relação, agora, ao cálculo de amostra e a escolha de uma inferioridade, o que vocês acharam? Vocês acham que é o desenho certo? Se você pensa no racional, esse caso de um paciente com 20 plaquetas dentro do catéter é aceitável. Bem, geralmente a gente usa isso nas prioridades quando fazer tipo, sim versus não seria meio que ético. Você usaria esse não prioridade para ver o quanto você perderia. Acho que é até aceitável, na minha visão. Alguém mais quer saber alguma coisa? O que vocês acham? Acho que faz sentido, porque eu esperaria que talvez a gente plaqueta sangrasse menos, mas ao mesmo tempo, se não fosse fugir, não tivesse tanto cheiro, sangrasse um pouquinho mais na passada, então vai pegando Perfeito. A escolha para você fazer o estudo de enfermidade é quando você tem uma alternativa que em teoria funciona, que é difícil porque ninguém tinha feito isso antes, então isso é um dos problemas quando você faz uma enfermidade, porque você tem que ter um padrão que saiba, você sabe que funciona, mas em teoria assumiu isso, né? Pressuposto. Mas um dos motivos é que você vai gastar menos e vai ter um resultado semelhante, né? Olhando para um lado só da equação. Que geralmente é o que a gente faz em estudo clínico, fase 3, você olha para um lado só, tá? Intervalo de confiança. Então, eu acho que é um estudo, na verdade, está bem justificado aí. A superioridade seria meio estranho, né? Você mostrar que transfundir faz bem, sendo que a prática da maioria das pessoas é transfundir, aí não faria muito sentido na prática, né? O racional de você fazer o desenho. E aí vem a questão do cálculo de amostra, que eles fizeram um cálculo de amostra inicial que mudou no meio. Né? Aí isso que eu queria perguntar para vocês, vocês não precisam saber como faz o cálculo de amostra. Tá? Mas qual que é a diferença do inferioridade para o de superioridade? Superioridade você fala assim, eu acho que o risco de acontecer vai ser 40% no grupo, vai ser 45% no outro. Tá? Ou seja, 40 com delta de 5. E eu vou com alfa de 0,05, com beta de 0,2, que é um probabilidade de 80%, eu quero saber qual que é o tamanho de amostra que eu tenho que ter para detectar essa diferença de 5%. Esse é um de superioridade. No de não inferioridade, o raciocínio é diferente. Você fala assim, eu tenho uma taxa de tantos por cento, e eu aceito que esse intervalo de confiança que eu vou estimar, ele chegue até X%. Então, digamos, a taxa basal é 5%, se eu transfundir, e eu aceito até 8% de taxa. Mas não de estimativa ponta, é de intervalo de confiança. Né? Quando eu for estimar, o intervalo de confiança não pode passar daquela margem. Entendeu? Tá? E aí que a gente tem que ver o cálculo que eles fizeram, né? O cálculo inicial e o cálculo quando foi mudado. Primeiro eles tinham feito para aumento absoluto do risco. Daí depois eles mudaram para o terceiro. Você lembra quanto que era o risco basal que eles estimaram? Será que era 5%? Deve ser, né? Que era aquela meta-análise que você mostrou antes. Era 5%. Eles estimaram com 1% de grau. Eles colocaram 1%. É 1% no grupo do grupo de fusão. E até naquele protocolo, eles falaram que eles acharam que tipo, era 1% do grupo não transfusão. Eles acharam. Tá bom, então esse primeiro cálculo aí já está furado, né?
cálculo inicial deles foi furado, né? Você vai, quando você vê o resultado do estudo, né? Foi quanto? Foi uns 5%? Não, no grupo controle, no grupo plaquetas. Foi 4, né? Aí eu não sei se no meio do caminho eles viram que estava tendo mais eventos do que eles desejavam, e aí pediram para reavaliar para ver se estava ok. É menos do que já tem que dar. Exato. Não faz muito sentido. E aí, assim, quando você tem incerteza no cálculo da amostra, você tem que fazer o cálculo mais conservador. Então, o certo seria fazer assim, a estimativa na literatura varia de 1 a 5%. E a minha margem que eu queria botar era de, se for 1%, eu vou botar 2%. Se for 5%, eu vou botar 2,5%, por exemplo, né? Porque é um pouco mais alto, então eu vou ganhar um pouquinho mais. Esse seria o jeito ideal de você fazer o cálculo de amostra, quando você tem muita incerteza na amostra, dos parâmetros que você vai utilizar para fazer o cálculo. E aí isso se traduz no resultado. Vamos lá ver o resultado principal. Quanto que era o intervalo de confiança? 90%. Tipo, a margem. Mas olha só o intervalo de confiança, o tamanho dele. Isso que é o 90%, que ele é mais estreito. Tá? É 90% porque você olha só para um lado do intervalo, você olha para o lado da inferioridade. Tá? Então, a diferença absoluta disso foi de 7,1%, mas o intervalo de confiança é enorme. Tá? Então, esse estudo, eles erraram no cálculo de amostra. O estudo é totalmente underpowered para responder a pergunta que eles propuseram responder. Aí a gente podia parar por aqui. É verdade. Do ponto de vista da ciência envolvida. Mas é o maior estudo randomizado que a gente tem. Então, vamos lá e vamos ver o que dá para tirar desse estudo. Perdão, eu tinha dúvida, mas não faz muito sentido. Eu falei, pois é que a gente chega à conclusão de que não foi bom mesmo. Ela não estava se convencendo que o Wing ia chegar na conclusão. Mas é o primeiro estudo disso. O nível de setor que vai ser citado milhares de vezes, todos os guidelines vão citar, etc. Entendeu? Mas o estudo em si, erraram o cálculo de amostra, que é a coisa mais básica do estudo. Você tem que ter um cálculo de amostra bom para você chegar a uma conclusão válida. Eles não conseguiram fazer isso. Então agora vamos ver se dá para tirar alguma coisa. Bom, teve diferença, né? O grupo que não transfundiu sangrou mais, só que com um número de eventos pequeno, que era esperado, né? O número de eventos não vai ser muito grande. E aí vamos ver a análise subgrupo lá. Os efeitos secundários também seguiram, né? Então, vejam que assim, conforme, por mais que tenha um monte de sangramento grau 1 ali, né? Que é a babação lá que você comprime em 5 a 10 minutos. Isso nos dois grupos. Mas quando você vai para grau 3, 4, aí realmente é maior que não transfundido. Isso. E aí, o que vocês acham que dá para tirar dessa análise superior? Lembrando que é um estudo de não inferioridade, tá? Critérios para te usar uma análise subgrupo, quais são? Se eu quiser utilizar uma análise subgrupo para tomar decisão para a minha prática clínica. A gente olharia até que ponto o tecnológico facilita mais estreito ou não, né? Isso sim, mas isso são as estimativas, né? Mas antes de pensar nisso, nas estimativas, então, primeiro, os subgrupos eles têm que ter plausibilidade biológica. Vocês acham que tem ali cateter intravenizado ou não, sítio de inserção, enfermaria, UTI, contagem de plaquete? Faz sentido? Faz, né? Faz sentido. Faz sentido biológico. Tá. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo, que geralmente é o seguinte, análise subgrupo de estudo neutro não é para a gente analisar. Porque o estudo, na análise global, ele já foi neutro. No caso aqui, ele foi neutro. Na verdade, a conclusão do estudo é que não transfundir plaquetas não é não inferior. A conclusão não é que é inferior. A gente até pode falar, porque no fim foi inferior mesmo, quando você olha lá o intervalo de confiança lá do mais principal. Tá?
Mas não dá para eu afirmar que é não inferior. Então, esse é o segundo critério. Tá? E o terceiro, que é a análise de subgrupo, eu não posso me basear nas estimativas de efeito dos intervalos de confiança sem ter um valor de P da interação. Lembra que a gente já comentou sobre isso alguma outra vez. O que é o P da interação? Eu tenho que mostrar se muda a direção do efeito mesmo. E isso é um outro teste estatístico que eu faço, que aqui ele não apresentou. Por que não? O New England não deixa. Porque a gente não sabe ver análise de subgrupo. Eles acham isso. Eles acham que os médicos não sabem ver. O New England só deixa apresentar valor de P de análise de subgrupo se o desfecho primário for positivo. Tá? E aí esse aqui é um estudo que ainda bem que o New England faz isso. Tá? Porque vocês olham, tem algum intervalo de confiança que não cruza a margem de não inferioridade? A margem é um pontilhado. Nenhum. Aí o desavisado vai lá e olha e fala assim, se eu passar na jugular, a incidência é igual. Não é. A margem de inferioridade cruzou o delta. O intervalo de confiança cruzou a margem de inferioridade. Então não dá para eu afirmar isso. Eu posso achar isso, mas eu não posso afirmar com base nesse estudo que isso seja verdade. Entendeu? Tá? É claro que você olha, chama atenção, né? Que a subclávia puxou muito. Mas por quê? Porque o número de eventos é pequeno. Então, se tivesse tido um eventinho lá mais no grupo de transfusão lá na subclávia, talvez já não ficaria tão evidente assim. Então, mas isso, o que eu estou falando, assim, muita gente interpretou dessa forma mesmo. Assim, a subclávia não dá, mas a jugular dá. Então, infelizmente, não dá para a gente afirmar isso com o resultado desse estudo, porque ele não tinha poder para dar essa resposta. Ele falou que ele fez a análise de subgrupo e daí não. E aí, bom, outra pergunta, então. O que você achou sobre isso? A gente pode fazer uma análise de superioridade no estudo que é de não inferioridade? Teria que mudar tudo desde o começo. Por quê? Vou inverter a pergunta, vou fazer mais fácil. Se eu tiver um estudo que mostra que é superior, aliás, se eu tiver um estudo que mostra que não é superior, o estudo é neutro, eu posso pegar esse estudo e interpretar ele como não inferioridade? Por que não? Vai para todos aí. Bom, digamos que fosse um estudo de superioridade e o estudo foi neutro. Eu posso falar que os dois são equivalentes, ou seja, entender que determinada intervenção é inferior à outra? É diferente. Você parando. Na inferioridade também você estabelece uma margem ali, não quer aplicar, né? Mas, tipo, vocês. Eu acho que a hipótese, o princípio de tudo já é diferente. Né? Sim. Aí, qual que é a grande questão? São dois pontos. Primeiro que a margem da inferioridade, você sempre tem que selecionar a priori, né? Porque aí o estudo é o neutro, aí você fala assim, mas se eu tivesse uma margem de inferioridade de 5%, aí eu poderia dizer que essa intervenção é inferior a outra. Aí a margem foi pós-óbito. Então, isso não pode. E geralmente, quando você faz um estudo de não inferioridade com uma margem adequada, o cálculo de amostra vai ser sempre maior do que se fosse um cálculo de amostra de superioridade com um valor equivalente. Então, o estudo de inferioridade, geralmente, ele tem mais poder para responder a pergunta. Tá? Qual que é a grande questão? Quando eu vou fazer uma análise de superioridade, eu não tenho nenhum pressuposto a mais, eu só comparo um grupo com outro, uma estatística padrão, eu não tenho uma margem que eu escolhi. Entendeu? Então, em teoria, você pode, por exemplo, se você fizer um estudo, os trabalhos de anticoagulante novo, esse eu acho que é o grande exemplo. Né? Os novos anticoagulantes, os primeiros trabalhos foram de não inferioridade em relação à warfarina, certo? Em termos de sangramento e de efetividade de trombose, né? As duas coisas. Mas eles viram que, além disso, eles sangravam menos. Tá? Então você pode afirmar que ele é superior à warfarina em termos do risco de sangramento. Porque você usa uma estatística totalmente padrão, que é intervalo de confiança 95%, P005 acabou. Isso em teoria não pode. Se você tem um estudo que ele mostra a não inferioridade, você secundariamente interpretar ele como superioridade também. Isso pode. Tá bom? E isso poderia ir para os dois lados. Né? É que se ele não for não inferior, que é o caso aqui, eu posso concluir que transfundia superior, nesse caso aqui. Entendeu? Porque na análise primária, transfundir o intervalo de confiança não cruzou a unidade. Entendeu? Então, esse que é a conclusão de superioridade eu realmente posso ter. Tá? Então, aí, talvez os autores estavam corretos, os revisores que foram bem crica aí.
Eu acho que não tem certo e errado. Eles deixaram apresentar no suplemento e a gente consome essa informação como a gente quiser. Então, eu pessoalmente acho que esses são os dois pontos principais do estudo. Né? Ele veio para dar uma resposta, só que o N é muito pequeno para dar essa resposta. E o segundo é que, frente a isso, esses subgrupos aqui fica muito difícil de interpretar. Os intervalos de confiança são enormes, né? Muito imprecisos. Né? E vocês? O que vocês fariam agora? Como vocês fazem? O paciente plaquetopênico vai transfundir e tal, como vocês fazem na prática? Isso que eu ia perguntar, eu cheguei no atrasado, o protocolo deles, eles transfundiam quanto tempo? Boa pergunta. Uma hora. Hora? Transfundia e era para passar o catéter em até 1 hora da transfusão. Mas terminava a transfusão e era depois? Não era durante? Não era aqui, Era até ele fala que era até 1 hora após a transfusão. Mas terminava, não era aquele negócio de tipo, fazer o procedimento, pendura ali, é possível. Ele não diz exatamente o detalhe. Até 1 hora após a passagem. Como que vocês fazem? Não, porque isso é sempre uma impressão de orelhada, assim, pelo menos para líquor, essas coisas, eu já vi muita gente tipo, não. Tem que botar ali e começar o procedimento logo em seguida. Assim. Qual que é a alternativa? É isso? Qual que é a alternativa a fazer isso? Assim, transfundir e no final da transfusão já fazer o procedimento? Qual que é a outra possibilidade? Como está correndo no finalzinho, acho que é a mesma coisa. Mas qual que é a alternativa? Seria você dosar a plaqueta antes de fazer, certo? Ah, tá, sim. Alternativa. O que vocês acham dessa alternativa? Depois transfundir, vai ser Isso, transfundir, faz exame, espera o exame e depois... Não é uma boa alternativa. Demora muito, né? Não, porque eu não lembro. Hoje é o que a gente fala para vocês. Se a plaquetopênico transfunde, ou transfunde, no finalzinho da transfusão já se prepara para já estar funcionando naquele momento. Né? Em teoria, é o momento que vai ser o pico ali da plaqueta. Ali, né? E a endoscopia eles faz isso, né? Porque aí o exame sai 5 horas depois, na hora que ele tá indo, já é outro planeta, entendeu? Geralmente é melhor se fazer logo após mesmo ou no finalzinho. Sim, isso também de orelhada, você está certo. Mas foi o que eles fizeram aqui no estudo, né? Tinha uma descomposição, né? Você não dosava a plaqueta antes de fazer o procedimento. Né? Mas eles coletaram o exame, a plaqueta sumiu. Eles coletaram, mas eles não esperavam sair para fazer, né? Que tem esse resultado, né? Que a firma mostrou lá, ia de 20 para 50 mil. Né? Aquele negócio tinha também que segurou mais no centro, segurou mais fora da terapia intensiva. Não é relacionado com quem está passando da técnica. O estudo não tem poder para dar essa pergunta. Pode ter sido um acaso. Eu não sei quem que era o cateterizador do Red Bull Dermatology. Mas pode ter sido acaso. Como assim tem o ex-hematology lá, o primeiro, sembrou menos também. Assim. Pode ter sido bem um acaso. E era permitido residência. Desde Eu acabou. Não, brincadeira. Poxa, mas mais que 50 catéteres é bastante, né? E, chefe, fez ficar em dúvida na questão da como lidar com as perdas, né? Que eu vou falar. Ah, legal. Vamos voltar lá. Pelo que eu entendi, eles falaram que eles usaram aquele modelo lá, porque teve 7% de perdas. E aí eles usaram esse modelo de imputação múltipla. Variáveis que tinha mais de 5% da perdas. E aí tem no suplemento uma análise só disso. Assim, né? Fizeram uma análise de sensibilidade. Aí fizeram o caso completo. Tem mais outra coisa, que é a análise do protocolo da extensão de tratamento. Vamos começar por aí. Qual que é o método ideal para você fazer a análise desses casos?
Perdeu 7% de eventos. O que seria o ideal? Mas considerando a possibilidade de validar os exames externos, deixa feito porque perdeu, mas assim, pode acontecer na prática também, se der algum crossover, então acho que deixa feito. Não a intenção de tratar com o protocolo. Aqui nos dados perdidos. Porque o protocolo de intenção de tratar é o seguinte, ele foi randomizado para receber plaqueta e ele não recebeu. Ou ele foi randomizado para não receber e acabou recebendo. É isso que vai ser a intenção de tratar com o protocolo. Tá? Aí quem não seguiu o protocolo ele é excluído e a análise é feita só nos que seguiram a randomização. Agora, o que vocês acham aqui desse caso? Qual que era o desfecho primário? Em quanto tempo? 24 horas. Certo. É inaceitável ter viciedade. Inaceitável. Gente, eles fizeram um trabalho de punção versus sangramento. E eles perderam 7% do desfecho. Isso é inaceitável. Não, é um furo enorme. Você pode perder segmento de 6 meses, porque o cara se mudou. Isso acontece, entendeu? Agora, se perder sangramento, pelo amor de Deus, abre o prontuário, checa a evolução de enfermagem que vai estar lá escrito se sangrou ou não, entendeu? Alguma coisa eles iam conseguir para imputar esse dado de uma forma melhor. Teoricamente, uma pessoa do estudo que passava vendo o cateter. Não, tudo bem, mas aí tem que ter um método que você cheque de alguma outra forma. Se a pessoa não foi lá passar, você tinha que ter um plano de contingência para quando essa pessoa não pudesse passar, que é justo perder por causa disso. Tá? Então, imputar desfecho primário como esse é uma loucura. Aí tudo bem, teve perda, aí você tem que ver assim, eu fiz de tudo para não perder, mas teve perda. Então aí você usa estatística para tentar resolver o problema. Que não é o método ideal. O método ideal é não ter dado faltante. Entendeu? Então, tem situações que o dado faltante é esperado e acontece que eu estou falando para vocês, perder segmento, tal, de longo prazo, o paciente vai de alta, agora ele está no hospital, entendeu? Não é, assim, isso aqui é uma questão de boa prática clínica. Até. O paciente foi incluído no estudo, foi submetido ao risco, em teoria, e o cara não pegou do seu primário. Se for pensar assim, do ponto de vista de condução ética, não está certo. Isso continua a prioridade, né? Exatamente. Uma carga a mais aí. Exato. Tá? Então eles podiam pelo menos ter feito uma revisão, né, dos prontuários para checar isso. Prontuário eletrônico, né, do século XX. Tá. Bom, e aí, digamos, beleza, perdeu. Aí o que a gente pode fazer? Um jeito é fazer análise de casos complexos. Qual que é o problema de eu, por exemplo, pedir 7% e fazer análise dos casos complexos? Qual que é o problema disso? Perde poder. Perde poder é um problema ótimo. O que mais? Pode ter viés. Viés de seleção. Aí sim. Porque pode ser que ele perdeu justamente os casos que não tiveram sangramento nenhum. E aí isso enviesa o resultado. Ou pode ser que ele perdeu os casos que sangraram no final de semana e ninguém viu, o paciente morreu. Então, o mecanismo da perda, ele pode introduzir um viés no resultado analisado. Tá? E aí a gente tem 3 mecanismos de perder o dado. Um é um mecanismo que a gente chama completamente ao acaso. Tá? Que é quando o motivo de perder o dado não tem nada a ver com o resultado. Nesse caso, a análise de caso completo é válida, só que ela vai ter um intervalo de confusão maior, você perde poder. Tem um mecanismo que a gente fala que é perda ao acaso. Perdeu, sim, pode ter relação, pode não ter, você não tem certeza do que aconteceu, mas perdeu. Então, nesse caso, você pode imputar. Tá? E na perda ao acaso, porque você tem alguma variável sua, você consegue explicar o motivo pelo qual ele perdeu do dado faltante. Isso, às vezes, é difícil de fazer na prática. E aí, nesse caso, é quando a gente pode aplicar a imputação múltipla. A imputação múltipla é muito simples. Qual que é a ideia? Eu posso tentar imputar no mesmo gráfico lá. Eu poderia fazer uma imputação só. Eu pego os dados dos pacientes, eu comparo quem sangrou e quem não sangrou, faço uma regressão e aí, baseado no resultado da regressão, eu falo, esse paciente muito provavelmente ele teria sangrado. Vamos dizer assim. Baseado, seria uma imputação também. Qual que é o problema desse método? Eu completo o meu banco de dados e eu analiso ele uma vez só. E eu vou ter um intervalo de confiança de como se fosse um banco de dados completo. Acabou. Na imputação múltipla, o que você faz? Você faz a mesma coisa várias vezes, faz umas 10 vezes. E a imputação múltipla, além de ela incluir a variância do seu resultado normal, para calcular o intervalo de confiança normalmente, vai ter uma variação entre as imputações, porque cada imputação pode dar um resultado um pouquinho diferente.
Então, você incorpora a variância que você teria pelo dado faltante. Então, quando você faz a imputação múltipla, você aumenta um pouquinho mais o intervalo de confiança. Então, é mais honesto, especialmente quando você quer fazer um estudo, qualquer estudo, na verdade, não importa, né? Mas o estudo de inferioridade seria essencial, se você quiser imputar, porque ela leva em conta a variação daquele próprio banco de dados e a variação entre os bancos de dados também. Então, ela incorpora mais variação no resultado. Então, é o método mais recomendado para fazer imputação na prática. Tá? Quando você consegue ter alguma variável no banco que explique o motivo de ele ter perdido ou não. Tá? Isso tudo é baseado em racional teórico, mas tem que botar, enfim, tem vários requisitos para você fazer imputação múltipla e algumas coisas já determinadas de como fazer. Tá? Então, é um método de fazer isso. Mas aqui, gente, não é uma boa. Né? O ideal seria não ter feito a imputação. Tá? Ficou confuso ou tirou a dúvida? Eu vou tentar dar uma lida depois. Mas o conceito é o seguinte: Ó, digamos, vamos fazer assim: você tem dos 400 pacientes, você perdeu tudo. Tá? Um jeito é você pegar esses 30 que perderam, você olha no próprio banco e você vê assim, putz, esse que perdeu é muito parecido com esse que sangrou. É mais ou menos isso. Mas só que você faz no mesmo banco de dados. E aí depois você analisa ali. Aí essa análise seria igual se eu tivesse todos os pacientes sem perda nenhuma. E aí o intervalo de confiança vai ser mais estreito porque eu aumentei o N. Tá? Na imputação múltipla, o que eu faço? Eu faço esse mesmo processo daqui 10 vezes. E aí eu rodo a estimativa de efeito em cada vez que eu fiz esse processo. Tá? E no fim eu junto essas estimativas. Então eu vou ter uma variância a mais, porque cada banco de dados pode dar um intervalo de confiança um pouquinho diferente do outro. Então a ideia é essa, para eu incorporar a variância de eu ter perdido casos. Então quanto maior o seu N de missing data, maior vai ser a variância. Isso vai acabar acontecendo. É mais honesto, porque aí você dá menos ninguém no código de confiança, que acaba ficando mais largo, como ficaria como se fosse. Você penaliza você ter perdido os dados. E você tem que penalizar mesmo. Mais ou menos isso, né? No seu resultado. E aí vamos para o protocolo de intenção de tratar. O já comentou. O que você tinha comentado? Pelo que eu entendo sobre o risco street, você levaria em consideração a possibilidade de perdas, assim, e aí você conseguiria avaliar, tentar manter uma validade externa. E aí, por protocolo, se você estivesse analisando assim, a interação de uma droga, e aí é importante você ter a confirmação que o paciente tomou a tal droga para a gente avaliar, por exemplo, o efeito adverso da medicação. Então, você usaria uma análise por protocolo. Perfeito. Primeiro conceito. Intenção de tratar, eu analiso o paciente conforme o grupo ao qual ele foi randomizado. Tá? Então, independente do que aconteceu depois. Então, se ele não seguiu o protocolo, eu vou analisar conforme ele foi randomizado. Por que isso é importante quando eu estou estudando droga? Porque ele pode ter deixado de tomar droga porque ele teve efeito colateral. Certo? Ou, sei lá, pode ter sido por outros motivos também. Então, é muito importante que eu analise conforme o grupo pelo qual ele foi randomizado. Mas senão, eu introduzo via seleção. Na análise por protocolo, qual que é a ideia? Em teoria, ela é a análise que melhor estima o efeito real da droga. Tá? Só que ela não leva em conta os motivos pelos quais o paciente deixou de tomar o medicamento. Tá? Por que aqui o New England aceitou por protocolo como análise primária? Será que é porque ele queria ver realmente o efeito biológico da plaqueta? Se realmente você vai levar em consideração, você vai, sei lá, randomizando o tomou e daí ele quer saber de fato se sangra menos quando o paciente toma de fato o fluxo. Tá certo, isso eu acho sim. Mas tem um motivo estatístico por trás. Tem a ver com um pouco que a gente falou de imputação também. Perfeito. O que acontece na questão de tratar aqui? Se você analisa conforme o grupo foi randomizado, tem um grupo que deixou de tomar plaqueta e era para ter tomado. E aí ele vai sangrar mais. E o outro grupo que não era para ter tomado plaqueta e tomou e não deveria ter tomado, vai sangrar menos. Então eu vou aproximar mais os grupos, sendo que eu estou querendo ver não inferioridade. Então a intenção de tratar, ela favorece que eu encontre o meu resultado. Então por isso que estudos de não inferioridade,
A análise primária, ela inclui intervalo de confiança, entendeu? Na intenção de tratar. Por isso que nos estudos de não inferioridade, a análise primária geralmente é por protocolo. Porque eu penalizo quando eu não segui o protocolo. Tá? Aí ela vai ampliar o intervalo de confiança. Eu vou excluir os que não seguiram e vou analisar pelo protocolo. Tem o terceiro tipo de análise, que é a análise as treated, que é pelo que o paciente efetivamente recebeu. Então, por exemplo, ele foi randomizado para receber plaqueta e não recebeu. Aí eu analiso ele no grupo que não recebeu. E vice-versa. Seria um terceiro tipo de análise que eu poderia fazer na prática. Tá? Mas geralmente fica na intenção de tratar por protocolo, e no estudo de não inferioridade, por protocolo é o recomendado justamente por isso, porque ele é mais conservador. O intervalo de confiança é mais largo. Tá? E aí você não dilui o efeito quando você exclui os crossovers. Tá? Interessante, né? Daí ele foge do habitual. E aí foi justamente o que ele falou. Então, o desfecho primário foi para o protocolo, e geralmente se faz as duas, né? A intenção de tratar é análise de sensibilidade do protocolo, só para ver se muda muito. Então, geralmente não muda muito, né? A não ser que tenha muita quebra de protocolo. Certo? E você vai no próximo slide da estatística. O que é risco relativo? Probabilidade de você ter o evento sobre a probabilidade de você ter outro. Quanto que aquela intervenção aumenta o risco. Perfeito. Então, é a divisão da incidência nos postos e nos postos, né? Isso. No caso aqui do quem recebeu a intervenção, não recebeu. Mas o risco relativo é uma medida de efeito. Tá? Então, risco relativo, razão das chances, redução de risco absoluto, são todas formas, são medidas de efeito que a gente fala. São medidas que eu utilizo para comparar os grupos, para analisar. E elas são utilizadas quando o meu desfecho é categórico, né? No caso, desfecho binário, certo? Tá. E aí, risco relativo, a análise que eu faço para obter ele, tem vários modelos estatísticos que eu posso utilizar. Tá? No caso aqui, como eles estratificaram para centro, qual que era a segunda estratificação? Tipo de caderno. Tipo de caderno, se é analisado ou não. Eles provavelmente fizeram uma análise ajustada. E eles devem ter utilizado, não lembro agora, está no texto, eles devem ter utilizado uma regressão binomial. Não sei se foi isso que eles usaram. Tá? Está no... Isso. Esse aqui é o modelo binomial feito. Ah, esse aqui é o modelo binomial feito mistos. Isso, eles usaram o modelo binomial. Tá? E nas outras análises usaram modelos de efeito misto. Vocês já viram isso? Eu acho que vocês já viram, né? Ele fala o que é isso. O modelo misto, o que é isso? Mistura o Cauê Raymond com alguma coisa? Esse aí é meio confuso. Isso aqui a gente vai ver mais quando o desfecho for contínuo. A gente vai falar, vocês vão ver assim, usou uma regressão linear mista. O que é o misto? Vou falar na estatística. Quando você corrige, no caso aqui ele estava corrigindo por efeito do centro. Ele coloca um termo lá no modelo, deixando o centro como uma variável aleatória, que poderia aumentar ou reduzir o risco de acordo com o centro. Como ele estratificou pelo centro, ele tinha que fazer isso. Tá? Então é isso, é uma outra camada de eventos, assim, que não tinha a ver com os dados do paciente, tinha a ver com os dados do centro. Por isso que a gente chama de modelo misto, ou modelo hierárquico, ou modelo multinível, é tudo a mesma coisa. Tá? Porque você tem um outro nível que você coloca uma variável de um outro nível. Tá? Então, os 10 pacientes que estavam naquele centro, aí você corrige por efeito daquele centro. Tá? Que não são uma característica do paciente, mas é do centro. Tá? Então isso é modelo misto. Aí você pode fazer com regressão logística, com as regressões que a gente vê desfecho binário, você pode fazer com regressão linear, que é o que a gente usa para ver o efeito dos pacientes mesmo, né? Você vai ver, por exemplo, a temperatura ao longo do tempo entre os pacientes. Aí o paciente é um modelo misto, entendeu? É o efeito randômico do modelo misto.
perceber eles ao longo do tempo. Então, é só para entender que é quando tem camadas de variáveis. Mas isso não é uma coisa que vocês precisam saber, vocês terem ouvido falar, não se assustar. Certo? Bom, e aí? Take home messages. O que fica? O autor traz assim que para aqueles pacientes que estavam já com plaquetopênicos, quando você analisa após passagem do catéter, eles acabavam sendo transfundidos. Então, assim, talvez, na minha interpretação, um paciente que está com uma plaqueta abaixo de 30 mil, se ele já vai transfundir pós, por que não transfundir antes e ter esse efeito protetor, entre aspas? Então, eu acho que eu levaria a isso, assim. Mas, No final das contas, isso aconteceu por ser um centro tecnológico. É muito frequente precisar transfundir os pacientes. legal. Não, isso pode ter influenciado, sim. Que era muito o centro de máquina. Mas vocês vão ver que na prática aqui são os hematológicos que a gente mais transfunde também. As UTIs geralmente são os pacientes que têm doença hematológica. E aí, transfunde ou transfunde? Não tem jeito, né? Com esse resultado aqui não. O que ele talvez dê, assim? A transfusão teve mais sangramento, mas não deu sangramento grave, né? Grau 4 lá, importante. Então, ao mesmo tempo, você pode falar assim: se você precisa muito do catéter, pede o sangue, vai passando e transfunde. Pede o plaqueta, né? Entendeu? Então, eu pessoalmente eu traria dessa forma para a prática. Quando o catéter, vale a pena passar o catéter sem a plaqueta. Eu preciso lá, o paciente está chocado e tal, tem que invadir logo. Acho que não espera a plaqueta chegar e já passa, né? Você não está submetendo ele a um baita risco, entendeu? Porque às vezes acontece isso, né? Pede a plaqueta, aí demora 6 horas para vir a plaqueta. Aí o doente fica o dia inteiro com esse catéter lá, deixa de entrar alguma coisa e tal. Então, eu pessoalmente acho que dá para ter um pouco de interpretação, mas saber que vai ter aumento de risco de sangrar. E aí, ser muito cauteloso. Tem que ser alguém que tem experiência com passagem de ultrassom, não funcionar a parede posterior, que é o principal motivo de fazer hematoma, né? Tá? Então, fazer uma punção bem cautelosa para a parede posterior. Eu acho que esse seria o... Mas, como regra geral, acho que vai ter que transfundir. Não sei o que você acha. Não seria subclave, né? Sim. Isso acho que é legal. Dessa forma, dá pra usar. eu acho que isso dá para usar, porque você está usando baseado no efeito colateral mesmo. Aí faz sentido. Isso faz sentido. Evitar a subclave, mas não quer dizer que você não precise transfundir. Eu acho que isso que já era nosso conhecimento prévio. Trabalhos bem podem ser aplicados no Não é ruim, ele tem algumas limitações. Né? Verdade. Tem algumas limitações. Mas é que assim, cálculo de amostra é o cerne de um estudo, entendeu? Fazer um cálculo de amostra para responder a pergunta. Se você faz um cálculo de amostra errado, aí. Mas tudo bem, deu para tirar alguma coisa aí. Eu corto a minha fala. Será que se a gente discutir com menos experientes, será que o desfecho Esse seria... trabalho não respaldo nem para quem é experiente. Imagina com os menos, porque eles não está respaldado. melhor transfundir? Eu acho que plaquetopênico tem que ser Os mais... ou residente mais experiente, que já tem uma mão muito boa ali do ultrassom, entendeu? Ou às vezes até assistente. Você bota o paciente em risco, entendeu? Acho que não. Está em outro ponto agora. Certo? Bem, parabéns.